Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Grêmio. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FDIC 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado, para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Muito bem, Arnaldo. São Paulo com vários problemas para variar. Você voltou bem de férias? Voltou bem de férias? Tá doente? Tá doente, olha lá. Ó, aí pegou, hein? O cara voltou assim, estamos ferrados. Esqueci a água. Tirone, na sua ausência, data FIFA, não teve jogo. O último foi contra o Palmeiras, teve treino, várias situações, jogo-treino, e o São Paulo, nessa semana, sem jogos, perdeu 3 jogadores machucados. O Oscar, que era notícia mais antiga, com uma lesão muscular, uma nova lesão muscular, lesão na panturrilha, pode ficar fora da temporada toda, é a 4ª lesão, possível que não jogue mais essa temporada. E como notícia ruim não para, os 2 laterais titulares também estão fora do jogo, se machucaram, cada um com uma situação. 2 laterais que normalmente não dão problemas, né? Jogam quase todas. O Cédric tomou um prisão, fraturou o dedão do pé e estava tentando treinar e jogar com o dedo fraturado. E o Enzo Dias com problemas no quadril também está fora do jogo. Eles se juntam, esses 3 machucados, ao Pablo Maia, que está suspenso, e ao Bobadilha, que na data FIFA jogou pelo Paraguai lá na Coreia do Sul e não voltou a tempo de integrar a delegação. Ou seja, aquele time que começou muito bem o jogo do Palmeiras e parecia ser o time base do São Paulo daqui para frente, já está completamente desfigurado para essa partida contra o Grêmio, né? Tem desfalques nas 2 laterais e no setor de meio de campo, embora alguns outros setores estejam mais reforçados, como o ataque, que pode ter a volta do Rigoni, que estava suspenso, e teve a volta do Tapia, da seleção chilena na data FIFA. O Tapia, que agora é novo titular do São Paulo, né? O Casares, na entrevista, a gente vai falar daqui a pouco sobre a entrevista do Casares, uma das coisas que ele fala é que, não, porque hoje em dia tem que ter muito jogador, porque o calendário é muito difícil e tal. Acho que o São Paulo viu tarde demais, que talvez tenha poucos jogadores em número, né? Porque se machucou mais 2 aí, já tinha um monte mais machucado. Agora, o Cédric e o Enzo Dias, eles voltam logo ou também já vão perder a temporada? Não. A questão do Cédric é se ele vai suportar jogar com o dedão fraturado. Ou treinar com o dedão fraturado. Ele treinou 2 dias, estava sentindo muitas dores e não aguentou. Já tem jogo no domingo, né? Contra o Mirassol depois. Então, eu imagino que os 2 não joguem também contra o Mirassol, né? O Enzo é problema no quadril, é difícil o Enzo ficar fora, hein? Pois é. E aí, acho que daí contra o Mirassol, o que você tem de retorno garantido são os volantes Pablo Maia e Bobadilha. Mas o São Paulo também tem uma lista de pendurados para ter mais desfalques contra o Mirassol ainda, né? Então, jogo a jogo. O São Paulo foi a Porto Alegre com menos jogadores do que você pode escalar, por exemplo, no banco de reservas, né? O São Paulo foi com 19 jogadores de linha. Normalmente o São Paulo vai com 22, né? Então, são vários problemas para enfrentar o Grêmio, que tem também os seus problemas, tem muitos retornos, né? O Grêmio tem algumas voltas importantes. Então vai ser Mailton e Wendel.
Mailton e o Wendel nas alas. Muito bem. No meio não tem Bobadilha, não tem Pablo Maia. Também é outro perereco. Marcos Antônio tá machucado também? Não, o Marcos Antônio já jogou contra o Palmeiras, né? Já tinha voltado. O Marcos Antônio tá confirmado. Mas desse trio que parecia ser o titular de meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, é o único que vai jogar, né? Vai jogar o Luiz Gustavo, então, portanto. E eu espero que sim, na verdade. Não sei. O Crespo tem testado duas formações, né? Ora com 3 volantes, ora com 2 volantes e o Rodriguinho. 2 volantes e o Rodriguinho foi um desastre contra o Palmeiras, 3 volantes foi melhor contra o Palmeiras. Então, se ele for escalar 3 volantes, os remanescentes seriam Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Seria esse trio, né? Certo. E no ataque, Luciano e Tapia, provavelmente. Exatamente. Acho que esses dois aí, depois do que aconteceu contra o Palmeiras, jogaram tão bem, vão seguir. Lucas segue como opção no banco, né? Pouca possibilidade de ser titular nos. Crespo testou algumas vezes no jogo treino, inclusive ele como titular, não foi bem. Como meia atacante, atrás do Luciano e do Tapia, atrás dos dois atacantes. Então o Lucas ainda está bem longe de estar no banco de reservas, junto lá com o Rigoni, com o Dineno, com a turma Ferreirinha. Atacante no banco tem, mas nos outros setores tem pouca gente. Roda. Um outro reforço, na verdade, eu tenho que colocar, né? Porque assim como o Tapia, o Ferrarese voltou da data FIFA, está à disposição. Ele vem ficando na reserva do trio de zagueiros, vai ficar na reserva também, mas é uma opção no banco contra o Grêmio. E o Grêmio, você falou que tem muitas voltas, é isso? É aquilo, né? Quase todos os times que pararam para a data FIFA recuperaram os jogadores. O São Paulo perdeu 3. Olha, eu vou te contar, cara. Tô até respirando. O Grêmio tem 3 titulares, assim, daqueles mais experientes, o Marcos Rocha, aquele lateral que era do Palmeiras, o Carlos Vinícius, centroavante, que veio do futebol inglês e tinha se machucado no Grenal, e o Cuéllar, aquele volante mesmo que era do Flamengo, tal, eles estão à disposição. A dúvida é se o Cuéllar começa ou o Dodge, aquele volante que foi do Fluminense, para formar o meio de campo com o Arthur e o Edenilson, aqueles mesmos, né? Os conhecidíssimos. Arthur começou no Grêmio e o Edenilson é ele mesmo. E a dúvida, na verdade, continua sendo na questão dos suspensos, né? Porque o Kahneman e o Marlon estão suspensos, mas o Grêmio entrou até com pedido de urgência no STJD para tentar escalar, anular os cartões dele. Tentou uma segunda cartada no STJD. Rapaz. Vai esperar até a hora do jogo. Essa é uma situação complexa, pode haver um precedente grande no Brasileirão. Não tem cabimento, né? O Mano treinou a equipe sem os dois, né? Obviamente, porque ele não tem essa certeza. Treinou com o Wagner Leonardo, aquele zagueiro canhoto que era do Vitória, no lugar do Kahneman, e o Lucas Esteves também era do Vitória, lateral esquerdo, no lugar do Marlon. E aí seriam as duas opções. Quem está fora desse jogo é o Thiago Volpe, goleiro. Ele já vinha, né? Porque o São Paulo poderia ter a lei do ex do goleiro, porque afinal o Thiago Volpe é batedor de pênalti. Ele já fez 2 gols no campeonato, algo assim, né? Mas o Volpe está machucado. Ele vinha machucado, só deve voltar na próxima semana. Então é um desfalque importante. Ele vem sendo titular absoluto, vai jogar o Gabriel Grando, goleiro, no lugar do Volpe. Muito bem, essa aqui é o encontro dos times que mais se sentiram prejudicados na última rodada. Exato. Já teve uma revolução na arbitragem, como é que é? Árbitros locais e tudo mais, em muitos jogos e tal. Então, portanto, a arbitragem vai estar no olho do furacão, vai estar sob lupa. Quem é, hein? É o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, aquele árbitro da nova geração, aquele que em tese deixa o jogo correr. Mas lembrando, depois daquilo tudo que aconteceu no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras, e também que aconteceu entre Bragantino e Grêmio, o Davi Lacerda apitou um jogo, foi Palmeiras e Juventude, e inventou um pênalti para o Palmeiras no início, absurdo, que foi corrigido pelo VAR. Se ele tivesse a vontade caseira lá na Arena Grêmio, não vai rolar. Teremos problemas. Então tá aí a arbitragem dele que deixa o jogo correr em tese. Agora, vamos te apresentar os números. A Outfield, que é um
uma das elaboradoras do fundo, do FDIC, ela divulgou números nesta quarta-feira, e eu vou falar os números para você, Arnaldo. Aham. Então, ela divulgou que o São Paulo teve uma redução da dívida, uma redução de 55 milhões da dívida. Uhum. Né? A dívida do São Paulo é estratosférica, tem quase 1 bilhão de dívida, e diminuiu em 55 milhões. Caiu para 900 e sei lá o quê. 55 milhões. Além disso, divulgou um superávit até o terceiro trimestre, que é agora, de 20 milhões. Uhum. São Paulo, então, num superávit, ele tinha dado um prejuízo no primeiro semestre, deu Uhum. agora um superávit de 20 milhões. Além disso, que era a coisa que mais atormenta São Paulo, que todo mundo tinha o pavor, tal, que era as dívidas bancárias. Elas foram reduzidas em 22% nesse primeiro ano, desde o 1º de janeiro, do FDIC em ação até agora. 22%. E o São Paulo fez 233 milhões em vendas de atleta, que era o dobro do que estava previsto no orçamento do São Paulo. O dobro, o São Paulo vendeu 236 milhões, a gente sabe em que condições. Vendeu todo mundo aí, o William Gomes, todos por um preço que o Casares fica bravo que se fala preço de banana, mas não dá para chamar de outra coisa. Então, esses são os números, certo? Divulgados pela Outfield. Parecem muito bonitos e tudo mais e tal, mas a gente sabe em que circunstâncias que eles saíram, né? Vendendo muito jogador e tudo mais. Vamos lá. Parte deles, pelo menos. Eu tenho, acho que, duas conclusões sobre esse relatório parcial, né? Que não é total, porque faltam 3 meses de pouca arrecadação. Vai vender mais alguém? É até possível, viu, Tirone? Estamos falando. Porque não vai ter arrecadação de bilheteria. Não vai ter não sei o que lá. Não vai ter não sei o que lá, né? Enfim, claro que esses números foram turbinados pelas vendas, né? Fazia muito tempo que o São Paulo não vendia 230 milhões. A média, o orçamento foi elaborado em cima da média, 100 e poucos milhões por ano de venda. Foi para 230. Beleza. Eu também sei que time de futebol hoje dá superávit, mesmo os mais poderosos, por venda de jogador. Sei também disso. Sim. E sei também que não é uma má notícia essa redução da dívida, a redução da dívida bancária, o pequeno superávit, mesmo mediante tantas vendas de jogadores, para um clube que estava indo para bancarrota. Eu não acho má notícia. Sim, eu entendo isso concordo, como uma mínima mudança de rumo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor, enfim, divulgou seu relatório financeiro e de janeiro até setembro o clube conseguiu diminuir sua dívida em 56 milhões de reais. O endividamento total, que era de cerca de 968 milhões, em dezembro de 2024, caiu para 912 milhões em setembro deste ano. Entre as reduções está do endividamento bancário, que despencou de 259 milhões no fim da temporada passada para 202 milhões, uma queda de cerca de 22%. Então, um ótimo resultado, mas que nem eu venho falando aqui nos últimos vídeos, para o São Paulo, enfim, sair dessa grave crise financeira, precisa baixar mais sua folha de pagamento. E como fazer isso? Tem que parar de trazer esses jogadores veteranos, como o Luiz Gustavo e o Oscar, por exemplo. Até porque quando chega livre no mercado, eles ganham alto salário, direito de imagem, mais luvas, então não compensa, porque no final das contas, tem que vender os garotos da base muito promissor a preço de banana, como o William Gomes, o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira e por aí vai, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses jogadores. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão. Se a gente contar 12 meses, mais 13º e impostos, o São Paulo ia economizar no ano mais de 20 milhões de reais. Então, na minha visão, isso sim precisa mudar. O São Paulo precisa investir mais na base e trazer jogadores mais jovens, como Marcos Antônio, por exemplo, nem que seja por empréstimo. E após aquela polêmica toda contra o Palmeiras,
E a data FIFA, o São Paulo enfim volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo que fora de casa, para tentar buscar uma vaga na próxima Libertadores. E após essa partida de hoje, o São Paulo vai ter mais 10 jogos no ano, todos pelo Campeonato Brasileiro. Então, no dia 19, joga fora de casa contra o Mirassol. No dia 25, joga em casa contra o Bahia. No dia 2 de novembro, joga fora de casa contra o Vasco. No dia 5, em casa contra o Flamengo. No dia 8, em casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. Mas lembrando, né, galera? Tanto contra o Flamengo e o Bragantino, o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. No dia 19, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Corinthians. No dia 22, em casa contra o Juventude. No dia 29, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, em casa contra o Internacional. No dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então essa é a sequência do tricolor para o restante do ano. Por isso que eu acredito muito numa classificação do São Paulo para a próxima Libertadores. Que nem eu já falei nos últimos vídeos, se o Cruzeiro ganhar, né, a Copa do Brasil, que é muito provável, vai ter um G7. E se Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores, vai ter um G8. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!